Gravando. Olá, pessoal. Vamos continuando com a nossa disciplina. Enfim, como falamos na aula anterior, nós entramos efetivamente agora em direitos sociais, né? Mordi minha língua, por isso que eu fiz esse ai. Em direitos sociais. Falamos que a base da existência dos direitos sociais, além da ideia de Estado constitucional, e Estado constitucional e neoconstitucionalismo, né? Tem o fundamento social, o fundamento constitucional da dignidade. E está lá, artigo 1º, muito bem. Muito embora a dignidade não seja um direito absoluto, como nenhum outro direito é, e como nada no direito é absoluto, ele, apesar de ser dele, ele sempre está presente. E aí falamos que entre a ideia de dignidade, o Estado, enquanto seu dever, em seu dever de prestação desses direitos sociais, o dever de dar à sociedade os direitos fundamentais, no caso do que estamos estudando, sociais, em prol de respeitar a dignidade, ele não conseguirá dar a amplitude ou a integralidade de todos esses direitos. Logo, estuda-se a ideia de um mínimo vital, de um mínimo existencial para que a pessoa consiga viver com dignidade. Lembrando que os direitos sociais eles têm força normativa, logo, eles não necessitam de reserva legal de lei para que ele seja aplicado. Ele deveria ter sido aplicado desde a sua concepção com a Constituição atual. Tudo bem? E aí hoje falaremos de direito à educação. Direito à educação está lá no artigo 205, no artigo 6º, obviamente, mas lá no artigo 205 da Constituição, que vai dizer o seguinte: a educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Estou tentando chegar no artigo 205 aqui só porque eu tenho anotações, eu achei que eu tinha colocado, mas o sistema voltou sozinho. Já cheguei nele. Muito bem. Educação, cultura e desporto, seção 1 da educação. Perfeito. Então é isso. E talvez quando a gente analisa esse artigo, nós vemos que, quase como todos os outros direitos sociais que estão colocados no decorrer da Constituição, mais ou menos designados como deverá ser sua aplicação, haverá sempre alguma coisa nesse sentido. A saúde, a educação, o trabalho e em um aposto o que ele representa para a sociedade. Quando vemos a educação, ele diz o seguinte, olha, direito de todos e dever do Estado e da família. O que isso significa? Perdão, o que isso significa? O dever de prestar a educação à pessoa não é só do Estado, e aí pensando no menor, não é só do Estado, mas também de todos aqueles que educam, constroem esta criança, este adolescente, como um ser cidadão. Ele diz que sem educação não há desenvolvimento da pessoa, tampouco preparação para exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. E aí entramos em algumas discussões que vale a pena nós refletirmos. Quando falamos dever do Estado e função da família, entendemos que a educação é um dever compartilhado a todos. Veja, promovida e incentivada pelo Estado
com a colaboração da sociedade. Primeiro passo, eu não tenho que jogar meu filho na escola e deixar que a professora educa. Não. Educação, como minha avó gostava de falar, vem de berço, vem de casa. Independe de condição financeira, mas uma construção de uma pessoa cidadã. O que é ser um cidadão? Ser um cidadão é saber fazer conta de mais e de subtração e saber biologia. Sim, mas não só. É saber viver em sociedade, é saber os limites que a sociedade tem, é saber os limites da liberdade, é saber que tem liberdade. Veja, não é só conteúdo material escolar que a educação trata. A educação trata sobre exercício da sociedade. Vocês viram lá em sociologia, nós, enquanto seres sociais, que abrimos mão de parte da nossa liberdade para vivermos em sociedade, nós temos que saber viver em sociedade. Saber o que podemos ou não fazer, o que é ou não crime, o que fere ou não a existência de outra pessoa. Porque a sociedade democrática pressupõe união e individualidade. Então, temos todos que ser unidos, mas ao mesmo tempo temos todos que entender e termos respeitadas as nossas individualidades. A famosa história do meu direito começa quando o seu termina. O meu direito termina quando o seu começa. Eu tenho toda a liberdade desde que eu não atrapalhe a sua. Isso tem muito a ver com a quantidade, com a quantificação ou com a forma de educação que é dada. Ou seja, de acordo com cláusula pétrea, de acordo com a Constituição, não é só a escola que tem função de educar, é toda a sociedade. Começa com, por isso que eu prefiro bebê reborn do que gente de verdade. É muito difícil educar pessoas, concordo com vocês, mas não queiram ter licença maternidade com bebê reborn, pelo amor de Deus, tá bom? Nem que esse bebê reborn vá no hospital para ele tomar injeção ou seja atendido por um médico. Too much, hein? Mas, enfim, brincadeiras à parte, a comunidade escolar e a sociedade tem que estar integrada. Ou seja, a educação tem que ser discutida com a sociedade como o Estado deve prestá-la. E é um papel importante do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, proteger o direito educacional. E está lá no ECA, inclusive, que a proteção da criança e do adolescente é de todos. Não só dos responsáveis, mas de toda a sociedade. Todos nós temos que proteger toda e qualquer criança e adolescente. Tudo bem? Parte daí. E aí entendemos que a educação tem que ser de qualidade. E aí, bora lá, mínimo existencial. Qualidade, nossa, lousas, salas do futuro e lousas digital com hologramas em todas as escolas públicas e particulares? Não. Estamos aqui pensando em educação pública, tá bom? Aquela educação prestada pelo Estado. Porque, muito embora não seja uma obrigatoriedade de você seguir a educação pública, existir a possibilidade de privatização da educação com escolas particulares, inclusive como a nossa. Aí tinha uma escola, uma faculdade particular, é dever do Estado proporcioná-lo. E o cidadão, enquanto suas condições de existência, poder optar por seguir pela prestação estatal ou por um ensino particular. Mas a prestação estatal ela tem que ser de qualidade. Veja, não dá para ser uma sala, a não ser que tivéssemos dinheiro suficiente para isso. Mas eu não posso ter diferenças de educação. Eu não posso dar melhor desenvolvimento educacional para uma parte da população e não para outra, pensando em educação pública. Tá bom? Então, quando eu falo isso, eu falo ir além do conteúdo. Eu falo de condições sociais e culturais. Veja, uma pessoa consegue desenvolver a sua educação quando ela não pensa na sua sobrevivência. Como assim, João? Se eu não sei se eu vou comer amanhã, é difícil eu pensar em melhorar, em me capacitar.
Se eu não sei se eu vou ter um teto para dormir, é difícil pensar em me capacitar. Então, para que o Estado promova uma educação de qualidade, ela tem que ter dado o mínimo existencial para a pessoa, ou melhor, o mínimo de sobrevivência para a pessoa. Ela não pode se preocupar com condições de sobrevivência. Isso tem que ser algo assegurado. Mas aí, ao mesmo tempo, vem junto, né? Sem um desenvolvimento educativo, ou seja, sem uma qualificação para o trabalho, sem qualificação eu não consigo trabalho. Sem trabalho, eu não tenho dinheiro. Sem dinheiro, eu não consigo me educar. Então, é um ciclo vicioso que, se o Estado não interferir e ficar única e exclusivamente na iniciativa individual, ela não sai. Por quê? Porque primeiro, a nossa política econômica não nos deixa fazer isso. É função do capitalismo ter pessoas mais ricas, pessoas mais pobres, para que haja distribuição de capital. Mais uma vez, não é uma crítica, é uma constatação. Mas a função de um Estado garantista é que, olha, eu entendo que tenha que haver diferenças, financeiramente falando. Só que condição de miserabilidade infringe diretamente o conceito de proteção de dignidade da pessoa humana. Então eu tenho que eu tenho que dar condições para que a pessoa consiga se erguer numa forma que passe da preocupação de sobrevivência para que ela consiga se qualificar. Então, eu dando esse start, e a função do Estado, quando a Constituição pensa que, olha, é função do Estado dar garantia de vida, está lá no artigo 6º que a gente leu na aula passada, no parágrafo único, né? Renda familiar básica. Não tem renda, eu vou te dar um pouco. Por quê? Porque senão ele vai só pensar em organizar o seu trabalho. Eu conseguiria viver num trabalho com pouco recebimento porque não tem qualificação. Mas, ao mesmo tempo, sem dinheiro, ele não consegue se qualificar. Então, é o que a gente falou, ciclo vicioso. Então, quando eu penso em qualidade de educação, eu tenho que dar condições de vida para a pessoa. Sociais e culturais. Quando eu penso em cultura, não vem a primeira coisa de vocês, é show sei lá, do Gustavo Lima. Também, mas não é isso que eu estou dizendo. Condições culturais são condições de desenvolvimento da sociedade enquanto ente de desenvolvimento pessoal. É saber ler, é saber escrever, é saber desenhar, é saber fazer uma conta, é saber entender também o que é lazer, o que é o show do Gustavo Lima. Tudo bem? Mais uma vez, qual que é a ideia quando eu falo que a educação vai além do conteúdo? Ela tem que dar uma qualidade para que você consiga pensar em educação. Se você não tem qualidade de vida, ou melhor, se você não tem direitos existenciais próprios de sobrevivência, você não consegue, condições existenciais, você não consegue pensar em educação. Transpassado isso, pensar em parâmetros de infraestrutura. E aí a escola ou o ambiente educacional, ele tem que ter uma infraestrutura adequada para que você consiga estudar. O docente, o professor, ele tem que estar preparado para ter isso, ele tem que estar preparado para ter isso, preparado para ir lecionar, preparado para lidar com crianças, adolescentes, adultos. Tem que ter parâmetros de acesso, de como entrar e como permanecer. E óbvio, vivemos numa sociedade capitalista que se movimenta pelo capital. Balancear o custo, aluno e qualidade. É aquilo. Quantas pessoas tem? Quantas pessoas precisam? Veja, eu tenho X milhões ou 1.000 pessoas. Vamos pensar no Brasil. Milhões de pessoas. Eu não vou conseguir dar educação para todo mundo, para essa galera toda. Com uma puta estrutura. Mas com uma certa qualidade. Com salas confortáveis. Ar-condicionado não dá, porque o ar-condicionado vai, além do próprio ar-condicionado, vai a conta de luz. Mas com o ventilador. Então ninguém morre de calor.
Tudo bem? E aí pensamos também qual que é a função social da educação. A educação está lá e ela existe para promover uma justiça social e concretizar a democracia, dignidade. Democracia pressupõe dignidade, beleza? Se democracia pressupõe dignidade, quer dizer que quando eu promovo a educação, ela tem uma função social, uma função de igualar, de certa forma, a sociedade. E aí há a discussão, né? Não necessariamente nós queremos igualar todo mundo. É difícil querer igualar. Ainda mais que não pode ser tudo 100% igual em um mundo de política capitalista. Não dá para ser todo mundo igual. Mas não precisa ser miserável. Eu posso dar um pouquinho melhor de condição. Nós sabemos que nunca vai ser. Sempre vai ter alguém com mais e alguém com menos. Mas o menos não precisa ser muito menos que ela tem que se preocupar com o alimento que ela vai colocar na mesa. Ela pode se preocupar com a qualidade do alimento. Veja, se ela vai comer filé mignon, ela vai comer colchão duro. Ou vai comer ponta de peito. Mas pelo menos tem carne. Essa que é a ideia. Quando eu penso em condições sociais e culturais, quando eu penso em justiça social. Porque a educação promove desmerecimento, promove crescimento. Não vamos pensar em meritocracia. Veja, eu não consigo alcançar alguma coisa por conta simplesmente do meu mérito. Eu cheguei aqui, ou vocês vão chegar por onde vocês chegaram, não é só porque vocês lutaram por isso. É porque vocês tiveram condições sociais de chegar nesse local. Você estuda na faculdade particular, eu estudei numa faculdade particular, porque meus pais tinham condição de bancar a minha faculdade, ou eu tinha condição de trabalhar para bancar a minha faculdade. Se eu não tenho comida, eu tenho que ir para a faculdade pública, eu tenho que ir para a escola pública. Vamos deixar um pouquinho da escola particular, da faculdade particular, vamos para a escola. Eu estudei, nunca reprovei, fiquei de recuperação do ensino médio, óbvio, fiquei, né? Física, química, matemática, quem nunca, ainda mais nós de humanas. Mas eu sempre tive condição de estudar em escola particular, pagando lá, sei lá quanto, quanto meus pais pagavam na época. Porém, eu tinha comida em casa, cama quente para dormir, roupa lavadinha, bonitinha. Eu tinha empregada em casa todos os dias. Eu tive babá por muito tempo, depois ela virou babá da minha irmã. Então eu podia estudar, não precisava pensar se minha mãe ia ou não trabalhar, se minha mãe eu ia conseguir comer de madrugada amanhã, se eu ia ter frio em casa, se eu ia ter frio durante a noite, porque eu tinha um teto bonitinho em casa. Tudo bem? E quando nós nos educamos, nós conseguimos viver a nossa cidadania de forma crítica e participativa. E aí vem uma ideia de controle social de que não necessariamente nós queremos toda a população crítica e participativa. Certo? E aí pensamos, tá lá, os princípios constitucionais da educação no artigo 206. Leiamos juntos o 206. Ele diz assim, olha, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condição para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização dos profissionais da educação escolar, garantia da forma da lei, plano de carreira, gestão democrática do ensino público, garantia do padrão de qualidade, piso salarial e garantia de direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Certo? É isso que eu tenho que colocar. Então, o professor tem direito de ensinar aquilo que ele sabe dentro de um padrão que ele tem que ensinar. Ele tem liberdade de falar de tudo. Óbvio, temos todos ideias morais. Então, sabe, a liberdade de cátedra
constitucionalmente garantida, que fala-se bastante, é isso. Eu posso chegar aqui e falar o que eu quiser, desde que eu não cometa crime. Que a faculdade me autorize. Vocês estão tendo essa disciplina para falar de direitos sociais. Eu não posso chegar aqui e começar a falar de, sei lá, de direito civil e contratos. Beleza? Muito bem. Piso nacional dos professores. Salário mínimo para que o professor tenha condição de conseguir dar aula. Valorização do profissional da educação. Porque é ele quem nos dá a condição de termos essa, enfim, ter é, 210, calma. Passei. Me dei um minuto. Aqui. Serão fixados conteúdos mínimos para a educação fundamental de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Ou seja, a Constituição diz que eu preciso de uma base comum, base nacional comum curricular. Um referencial de que todas as escolas têm que seguir. Olha, lembra do mínimo? O mínimo é esse aqui, ó. Isso aqui tem que ser. Existe. A base nacional, a BNCC, né, que a gente, como se chama em sigla, foi constituída em 2018, a atual. Vocês podem coloquem BNCC, ou Base Nacional Comum Curricular, vocês acham no Google, no site do Gov, facilmente, o folhetim dizendo como é que funciona, como é que tem que ter, quais os conteúdos básicos de todas as disciplinas, quais as disciplinas básicas, o que tem que ter, o que não tem que ter. Integrações fundamentais de falar. O ensino religioso. O ensino religioso, ele é garantido constitucionalmente no artigo 5º. Não vou lembrar qual o inciso, porque a internet deu pau e eu não estou conseguindo achar a minha anotação. Mas tá tudo bem, vocês olham lá, artigo 5º, qual que é o inciso. Quando eu falo de ensino religioso, eu tenho que pensar o seguinte, que o ensino religioso, ele tem que buscar não a fé confessional, como está na Constituição. Ele deve ser obrigatório, e pode ser, no sentido de eu buscar e dar uma amplitude. Vivemos num estado laico, certo? Então, trabalhar as religiões. Quais religiões existem no país? Como elas estão colocadas? O que elas estão feitas? Isso poderia ser obrigatório. Poxa, faz parte de entender a pluralidade do Estado, perfeito. Agora, o ensino confessional, ou seja, o ensino religioso, teológico, cristão, católico. O ensino religioso, teológico, cristão, protestante, não histórico, histórico, de determinada denominação religiosa. Aí não pode ser obrigatório, tem que ser facultativo, uma vez que eu não sou católico. Por que eu vou aprender os dogmas católicos? Eu não sou protestante. Por que eu vou aprender os dogmas protestantes? Está na Constituição que tudo no país, no Brasil, será regido pela língua portuguesa, que é a nossa língua oficial, certo? Certo. A educação, principalmente, a não ser os cursos de língua estrangeira. Ocorre que comunidades indígenas nestes locais devem ser preservadas ao idioma desta comunidade. E lá deve ser ensinado dessa forma. Óbvio, para quê? Preservação da cultura daquele povo. Certo? Tranquilo? E aí falamos do PNE, do Plano Nacional de Educação. O que é o Plano Nacional de Educação? O PNE está lá no artigo 214 da Constituição. Ele te diz o seguinte, peraí, ele diz o seguinte, calma, o seguinte, a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal. Ou seja, é um plano que dura 10 anos, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas
estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos, das diferentes esferas federativas que conduzam à erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade do ensino, formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica do país e estabelecimento de meta e de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto, do famoso PIB. Legal. O PNE atualmente em vigor é o PNE de 2014 a 24, que chama ONE. Tudo bem? Ele foi concebido pelo MEC, pelo CNE, pelo Conselho Nacional de Educação e o Fórum Nacional de Educação, em que foram colocados alguns objetivos. Entre eles estavam atribuições e melhorias na educação infantil, fundamental e médio, aprendizado adequado à idade certa, melhoração de titulação de professores, pós-graduação, valorização do profissional, do docente. Veja, quando eu penso então em direito à educação, quando eu penso em obrigação do Estado em gerir e dar educação, não penso só única e exclusivamente na escolinha para que a criança possa brincar. Não, não. Eu tenho que preparar o professor, eu tenho que dar condições dessa pessoa conseguir se preocupar com a educação. Primeiro, eu tenho que dar condições físicas, estruturais para que essa pessoa consiga estudar. Segundo, eu tenho que pensar em quem está ensinando. Ou seja, dar condições para que ele consiga sobreviver, ou seja, salários dignos. E eu tenho que dar formação e incentivar a formação. E eu tenho que instigar aquele aluno, aquela criança, aquele adolescente, com a ajuda de toda a sociedade, a buscar esse desenvolvimento educacional para que ele consiga exercer corretamente a sua cidadania, para que ele consiga colocação profissional e para que ele consiga ser vivente na sua cidadania de forma crítica e participativa, entendendo o que é ser um ser social. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Na próxima aula continuaremos falando de direitos sociais, falaremos de direito à saúde. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.